Olá, como estamos? Esperando vocês chegarem, colocando aqui a minha hashtag bate-papo de cara limpa. Espera aí, o Carlos, a cara limpa. Deixa eu publicar aqui. Hoje a gente vai falar com o Carlos Gonçalves. Ele é psicólogo. Agora e a gente vai falar sobre todo esse dramalhaço que a gente está vivendo, né, no emocional da gente. Participem, gente. Olá, olá. Oi! Deixa eu ajeitar aqui para ficar legal. Tudo bom? Tudo ótimo, né? Tirando os raios e trovões. Menino, demais da conta. Gente, participem, coloque aí o coraçãozinho, justamente clique no coraçãozinho para dar uma amplitude maior, não é? Cada vez que a gente entrar na live. Como eu disse, o Carlos Gonçalves é psicólogo, mas ele também é funcionário público. E a gente vai saber com ele como é que foi esse começo, porque não foi fácil para ninguém, para depois a gente começar a falar das questões emocionais nossas todas, que todos nós passamos, inclusive ele, logicamente, porque antes de ser psicólogo é ser humano. E sente as mesmas coisas que a gente, só que se Ou trabalha. tão E bom se aí, não como é? sentisse, né? Todo mundo ia correr para fazer psicologia e psiquiatria. Tava tudo Exato. resolvido. E não é assim, né? Não, Mas não é bem assim, não. as pessoas que não conhecem, acham que o psicólogo não tem nada, não sente, É, não chora, chora, não não tem dor de sofre, barriga, não não tem tem dor de raiva. barriga, não é como se fosse meio que, É sei um lá. ser evoluído. Mas não é assim, né? A gente é humano. Bom, como é que foi o seu começo de pandemia, de isolamento social? Você tinha vindo de alguma viagem recente? Como é que foi esse choque? O que é que mudou na sua vida pessoal? Na verdade, Mônica, em fevereiro eu estava no Carnaval do Rio, né? Porque eu sou mangueirense de coração, então todo ano eu bato lá o meu ponto no Carnaval do Rio de Janeiro. E ao retornar, eu já tinha uma missão, porque a minha filha, ela participa de vários, né, eventos de solidariedade, né, dessas campanhas de fraternidade, dessas fronteiras, né, Fraternidade Sem Fronteira, e me convidou para ir até Roraima, que foi em março, que já estava começando a onda do coronavírus. Mas até então era algo lá da China, made in China, né? Não ia chegar até aqui. Como? Né? Tão longe, né? Para É, chegar até aqui. Mas eis que chegou. E eu estava lá fazendo esse trabalho voluntário, né? De ajudar os refugiados da Venezuela com a minha filha e outros profissionais. E foi uma experiência incrível. Ao retornar no avião, eu já estava com sintoma de febre, né? eita. Aí eu olhei para minha filha ainda no avião, que ela é médica, eu disse, eu acho que eu já estou com coronavírus. Aí, aí ela, como psiquiatra, fez, eita, lá vai você com seus pensamentos, já está levando por aí? Aí eu digo, não, mas eu acho que eu estou com esse sintoma. E eu fiquei com a perda do paladar, né? Eu já comecei também a um pouco somatizar. Quando eu olhava, pesquisava, via os sintomas, aí eu olhava e digo, não, eu estou aqui, eu estou aí. Aí a minha filha acabou chamando, né, o LACEN para vir até aqui no apartamento, fiz os exames, não era coronavírus, né? Para minha decepção psicológica, né? Já que eu estava já Não, pelo amor de pensando Deus. tanto, Mas não, foi mas a ótima a gente sua pensa decepção. tanto, né, que a gente acaba Pensa. somatizando. O que eu estou querendo dizer, Mônica, é que a gente às vezes pensa o pior, É. né? E eu tenho Olha, até uma eu parte, tenho né? colegas que estão tossindo, começa a tossir, porque tem gripe nesse período todo, né? Tem alergia, eu sou alérgica, Tem, mas a gente fica, meu Deus do céu, será que é? Isso faz parte, né? A gente não pensa assim, faz não parte. estou. Porque aí É. você. E o bombardeio também da imprensa foi tanto, 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 e que a gente ficou assim em choque, não é? Pegou a gente muito de surpresa. Sim, mas Exatamente. continue. Aí eu cheguei, fiz o exame deu negativo, mas o que eu quero mostrar com isso é que os nossos pensamentos, né, nos levam para onde a gente quiser ir, né? Com Podemos ir para certeza. lugares maravilhosos, podemos ter lembranças maravilhosas, ou também não.
E também podemos adoecer sem mesmo estar com esse sintoma, ou com esse vírus, né? Então, várias pessoas, depois que me procuraram, né, em processo de terapia, ou querendo fazer terapia, relatando essa angústia, essa ansiedade, esse medo, né, do vírus invisível, mas já com sintoma. Olha, já espirrei, eu estou sentindo que eu estou meio febril, eu estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, estou com dor no corpo. E, na verdade, é a somatização, né, o que nós falamos. Né? Nós somatizamos. E o corpo físico sente. Né? Esse aqui é o grande barato desse sistema psicológico. A Andressa disse que muitas vezes os nossos pensamentos são a nossa própria doença. Admiro quem tem pensamento forte. Eu não creio que seja forte ou fraco. Eu acho que você pode explicar melhor como psicólogo, porque não existe o pensamento forte, existe uma canalização, não é? Se às vezes, como ser humano, você tem pensamentos negativos, sim. Né? Com tanto bombardeio, você numa ansiedade, porque gera medo, você não quer ficar doente, etc. Mas eu acho que canalizar talvez seja o termo do que o pensamento forte. Eu estou errada, eu estou certa? Não, tá certa, tá certa. Agora é o seguinte, Mônica, tem um teórico, né, que ele é norte-americano, e ele fez uma pesquisa para uma tese dele que gerou até um livro. Ninguém tropeça em montanha. Quem puder buscar esse livro é bem interessante, porque imagina a gente tropeçar em montanha. Ninguém vai tropeçar em montanha. Então, ele faz uma pesquisa e diz que nós produzimos mais de 50 mil pensamentos por dia. Nós somos fabricadores de pensamento. E esse pensamento é tipo assim, você está viajando, você está na cama, você está até aqui de repente conversando comigo, de repente, será que eu desliguei o ar-condicionado? Será que eu paguei aquela conta? Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, ele não bate na porta e tô de casa, dá licença, deixa eu penetrar na sua mente. Não, ele vai invadindo. Você não controla. Não controla, né? Nós não controlamos, exatamente. Por isso que está aí a meditação, né? Muitas pessoas meditam para tentar buscar esse equilíbrio, né? Esse momento de paz interior. Mas essa pesquisa, que ele diz que nós fabricamos mais de 50 mil pensamentos, Mônica, ele fala que 70%, adivinha que pensamentos são esses? Não faço a menor ideia. Trágicos? Trágicos, pensamentos que ele chama de catastróficos, né? Que vai para o lixo, que vai para a lixeira, que a gente tipo pensa... assim, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, eu estou doente, eu não vou passar no Enem, eu não vou conseguir estudar, esse remédio não vai fazer efeito, essa quimioterapia não vai ser boa, eu não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir tomar uma decisão, eu não vou acabar aquele relacionamento. Então, tudo vai gerando, né, essas inseguranças emocionais, esses pensamentos. Lógico, nessa pesquisa ele também mostra que tem pessoas que conseguem sim encontrar o equilíbrio. Não que não pense. Quando você perguntou para mim, o psicólogo não sente, né, meio que a gente brincando aqui que sente, quando eu vim dessa viagem, o meu pensamento foi para onde? Foi para o coronavírus. Exatamente. Eu já me vi, porque eu sou asmático, eu já me vi, meu Deus, olha só meu pensamento onde foi. Vou pegar, vou para o hospital, vou ser entubado. As vias aéreas já vão estar tudo ruído. Já estou lá, né? E de repente você volta. Aí é que está, talvez, a grande diferença, voltar. Né? Porque nós temos pensamentos reais e pensamentos irreais. Esse meu pensamento totalmente real. Eu não estava no hospital. Não, você até poderia estar com Covid. Até poderia estar, né? Mas isso não quer dizer que você estaria a ponto de ser internado. Vamos supor, você estava com alguns sintomas equivalentes, mas você mudou o pensamento, pelo que eu entendi o que você fez, não é isso? Exatamente, porque nesse momento eu não estava hospitalizado, eu não estava entubado. Então, onde é que eu estava? Estava com febre. Né? Sim. E essa febre poderia ser o quê? Então, mas o nosso pensamento ele vai mais longe. Né? E eu sempre, quando dou palestra, tem uma palestra que recentemente eu dei, né, online, que é intitulada Somos o que Pensamos. E eu sempre pergunto às pessoas, quem aqui
não abre resultado de exame? Ninguém levantou a mão. Todos abrem o resultado de exame. É verdade. Você não Por abre, quê? não? Eu abro. Eu abro. Para saber. Para saber. Eu Para já ir abro. para o médico sabendo. Agora eu às vezes, pergunto, Mônica, nós nem somos sempre é bom. médicos. Nós somos Não, médicos, né? não, mas pesquisa, né? Algumas coisas dá para pesquisar. Outras a gente, quando vê olha a assim... resposta. A gente pesquisa, né? Mas aí é que tá. Tem pessoas, Mônica, que tem até um certo equilíbrio. De repente eu vou lá, pego o meu exame, vou no Google da vida, ou vou no site que eu confio, e lá tem alguma coisa e eu já começo. Eita, eu devo estar com algum câncer. Esse aqui deve estar com metástase. Não, já devo estar na fase final. Eu já a gente isso, aumenta. né? A gente aumenta E porque até nós não porque somos. muitas coisas, nós não somos especialistas. Não. E algumas coisas, até diz lá, por exemplo, no Google da vida, que vai, evolui para tal e tal coisa. Aí você fica, meu Deus, e não é nada. Você chega no médico, ele diz assim, não, isso aqui está normal para a sua idade, ou está isso, está aquilo, né? Agora, antes de você continuar, Andressa, eu vou fazer uma correção. Ela fez o pensar forte, ela quis dizer, em relação a... Eita, como é ruim aqui ler. Em relação a se deixar levar pelo pensamento. E o Vinícius Ribas disse que já teve um pouco ansioso e mesmo entrou em pânico, uma crise de pânico. Olha, por um ele botou aqui o problema de Vinícius. família. Ele botou qualquer pesquisa de doença no Google é câncer. É isso mesmo, Vinícius. Até uma gripe. Já é uma tuberculose, já é uma pneumonia tripla. Você está conseguindo, porque para mim está muito branco. Tô Andressa, o que foi que a Andressa disse aqui? Explodir. Eu não estou conseguindo. É porque... Deixa eu ver aqui. Ela botou da ansiedade. Ultimamente, minha ansiedade vem sendo muito aflorada. Explodir na quarentena. Algumas vezes me acabei de chorar, principalmente quero ter uma vida muito ativa. Ficar no ócio não é tão fácil assim. Realmente, a ansiedade, ela diz ainda, era algo distante para mim, no meu pensamento, né? Mas aí depois vi que não. Porque todos nós temos esse componente, né? Você que diga, mas o Ribas está dizendo, concordo, Dezão, eu dificilmente fico em casa, estou sempre na rua. Quando ficava em casa para ficar à toa descansando, está prejudicando muito o meu psicológico. Pois é, então, a gente está vendo aqui que as pessoas, como eu também no começo, eu tive medo, eu vim de uma viagem que eu tive que ficar em isolamento, não teve sintoma nem nada. Mas gera um medo de você, eita, meu Deus, será que vai ter alguma coisa? Será que... Eu não estava com sintoma nenhum. Mas quando o médico disse, fica em casa por 7 dias, porque a senhora não está com sintoma, que a senhora está com rinite, que eu tenho um processo alérgico, mas é complicado. Esses 14 dias iniciais foram terríveis, porque você não sai, parece que dá vontade de sair. Eu me senti algemada. É verdade. E depois a gente vai se acostumando. Então, muita gente, a Andressa disse, e outros, dá ansiedade. Mas a ansiedade está junto com outros sintomas, como medo, como angústia. Ele é um somatório. Como é isso aí? Eu sempre falo para os meus pacientes ou clientes, como é que alguns queiram denominar, que o medo, a insegurança, as incertezas, a ansiedade, uma tristeza, todos esses sintomas, todos esses indícios, eles são normais para qualquer ser humano. O que não pode é a gente sair do que a gente chama de homeostase, que a gente tem sempre que buscar o equilíbrio. Então, exemplo, a pessoa está triste durante uma semana ou até 15 dias, que é o que os estudiosos falam. Então, normal, mas é bom também já ficar meio que alerta. Mas pode ser realmente uma tristeza. E de repente, não, passam-se 20 dias, um mês, 2 meses, e aquela tristeza vai se estendendo. Aí sim, a pessoa começa a entrar na fase inicial, que a gente chama que a depressão ela é dividida em 3 componentes, né? A depressão inicial, a moderada e a severa. Essa severa é a que paralisa, né? Mas voltando ao que a Andressa também falou de ansiedade que você falou, a ansiedade, Mônica, tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que saiu ano passado. O nosso país é
o povo mais ansioso do planeta Terra. Mais de 18 mil. Eu fiquei surpreso também, eu achava que não. Mas está lá, qualquer pessoa pode ir lá ver a pesquisa. É a Organização Mundial de Saúde que fala, né? E ela diz que mais de 18 milhões de pessoas são ansiosas. E quando você falou, a ansiedade pode gerar o que a gente chama de comorbidade. Eu posso estar ansioso, literalmente ansioso, já entrar para tomar alguns ansiolíticos ou estar em terapia e, de repente, eu vim desencadear a depressão ou o pânico. É meio que uma corrente, um vai puxando o outro. E quando a gente vê, nós estamos totalmente, né, encarcerados dentro da questão da nossa saúde, né, mental. E é uma pena, né, que ainda algumas pessoas não busquem ajuda. Bom, essa pandemia, ó, o Vinícius disse que use óculos. Eu vou botar o óculos, mas não é só a questão do óculos, não. É porque, às vezes, gente, as letrinhas, como passam rápido, e às vezes o fundo que o Carlos está é branco, aí a letra se confunde. Também, viu? Não estou justificando que sou ceguinha, não, porque sou. Nós não temos idade para isso. Usamos óculos porque é moda, é bonito e está tudo bem. Ô, Carlos, essa pandemia tem tudo para desencadear, ou já está desencadeando, problemas emocionais nas pessoas, transtornos emocionais. Ela é um start, ou foi um start, está sendo? Está sendo. E eu vi recentemente uma matéria no site da UOL com um psicanalista, ele dizendo que vamos ficar bastante alerta. O que vai acontecer pós-pandemia é algo muito alarmante, né, que ele fala, gritante. Porque assim, Mônica, se algumas pessoas já tinham essa característica, essa comorbidade, esse transtorno, né, essa dor aqui interna, com a pandemia, o sofrimento só aumenta, como você bem falou. Quem gosta de ficar preso, né? Porque quem já tinha, ou quem já estava em processo de depressão, e eu tinha clientes com processo de depressão, o isolamento social é totalmente o contrário do que a gente indiretamente propõe no processo de terapia. Porque a gente está indiretamente trabalhando com o paciente que ele retome o contato social, que ele saia, que ele vá para uma praia, que ele faça um exercício, que eles façam um curso, ou seja, promovendo a ele a interação novamente social. Eis que chega a pandemia e diz, não, você vai ficar em casa com o seu adoecimento mental, sofrendo sem poder sair. Então, o que esse psicanalista fala, eu fiquei assim meio que alerta. E ele diz, uma coisa que a gente tem que observar é o que ele falou de estresse pós-traumático. Né? O que seria esse estresse pós-traumático? É algo que a pessoa, porque vai depender de cada caso. Vamos supor que eu e você, nós passamos por um assalto. Só que eu vou reagir muito bem ao assalto. E você não vai reagir tão bem. Só que você também não vai apresentar, vamos dizer assim, sintomas nenhum. Você vai levar a tua vida, vai trabalhar. Eis que eu encontro a Mônica, depois de uns 2 ou 3 meses, está a Mônica meio isolada, meio triste, com alguns sintomas, com medo, que é o que a gente chama de estresse pós-traumático. E ele fala que, para algumas pessoas, essa pandemia é meio que um choque, né? Porque está mexendo com as coisas mais que eles estavam diretamente trabalhando, como o medo. E as coisas naturais, que você tem o direito de ir, e depois o Sérgio Guzmão diz aqui, ó, o que deverá asseverar esse processo é a pandemia, que não tem prazo para terminar. E aí as pessoas não seguem, não conseguem se programar, né, para suportar o isolamento. Mas, perfeito, Sérgio, essa visão dele é perfeita. A gente não sabe, não tem uma data dizendo que vai acabar antes do São João. Não tem. E eu acho que quando acabar, a gente vai estar emocionalmente tão, esse termo não existe, sacoelado, que assim, a gente vai ficar com medos da convivência. Talvez aconteça isso, não sei. Acontece, Não é? Mas vai ter um medo de querer conviver, um medo de chegar junto, um medo... Porque, afinal de contas, vai passar, vai. Mas não vai passar a ponto de sumir, porque o vírus vai continuar circulando. Né? Até ter uma vacina, até,
as pessoas vão ter que mudar hábitos e continuar com hábitos modificados. E eu não sei até que ponto a gente tem essa capacidade de mudar hábitos, porque eu vi muita resistência aqui em Maceió e no Brasil. De uma maneira geral, é diferente o povo, o americano, que já não fala mesmo com ninguém, o europeu, que seguiu a eles são mais risca, frios na maneira de mais ser, frios, né? né? Então, Nós eu somos acho de que toque, né? nós somos de toque. Agora, se essa previsão é tão catastrófica pós-pandemia, o serviço público não deveria estar preocupado. Por quê? Porque psicólogo particular é algo caríssimo para muita gente. Não estou dizendo que não é importante. E pelos Eu entendo. planos, eles também são consultas reduzidíssimas, que muitas De vezes 20 não. minutos, às vezes. Pois Sabia? é. Então, consultas. Ó, a Flávia está aqui. Olá, Flávia. A Rachid também. Sim, essas são consultas de 20 minutos. Você em consultas de 20 minutos é oi, tchau? Tá feito Não, o curso. sua roupa tá bonita. Tá legal. Seu cabelo foi bem cortado. Tchau. Pois Não dá para é, se fazer absolutamente nada, né? pois é. E isso que você falou realmente é algo que temos que ficar também atentos, porque existe o que a gente chama de janeiro branco, que é a questão do despertar com o cuidado da saúde mental, né? Só que realmente eu percebo o seguinte, Mônica, que de uns 15 anos para cá houve um crescimento de procura maior, sem preconceito, tanto para o profissional de psicologia quanto de psiquiatria, né? Que bom que as pessoas estão realmente buscando um profissional para tentar realmente se conhecer mais, resolver alguns conflitos. Mas só como você bem falou, nem todo mundo tem planos de saúde, né, para ir para uma terapia ou pagar particular para fazer terapia. Né? E eu sempre digo isso, que bom que a humanidade pudesse fazer terapia. Era. A humanidade seria Eu outra. acho que deveria ter psicólogo nos colégios. Eu não sei se hoje em dia ainda existe serviço de Tem, psicólogo orientação. escolar, tem. Sim, mas antigamente existiu só esse serviço de orientação Orientação educacional. educacional, né? E É. nesse serviço, no colégio que eu estudei mesmo, Marista, tinha psicólogo. E a gente fazia dinâmicas, algumas coisas assim, e quem precisava de atendimento também tinha um atendimento por um trabalho, talvez, voluntário da pessoa que estava lá. Mas hoje as escolas estão assim, com psicólogos, e que os psicólogos realmente trabalhem os alunos? Essa questão de trabalhar, não. O psicólogo escolar, ele tem que ficar alerta para a demanda que vem da sala de aula pelo professor, que indica, né? Olha, esse aluno, ele está muito ausente, ele está faltando muito, ele está agressivo, e ele leva até o psicólogo escolar, mas o psicólogo escolar não vai fazer terapia. Ele vai ouvir, vai chamar os pais ou quem cuida desse adolescente ou dessa criança para indicá-lo a realmente procurar um profissional, né? Mas só o psicólogo mesmo clínico é que faz realmente a questão da terapia, porque nós temos psicólogo hospitalar, psicólogo escolar, psicólogo organizacional, jurídico, né? Em várias vertentes. Mas ele já descobre. Mas você me disse que o pós vai ser muito traumático e como resolver, porque é uma coisa para se pensar. A saúde pública, eu creio que não tenha um serviço, não diria nem de qualidade. Eu não acredito que tenha um serviço disponível, acessível às pessoas. Porque as pessoas agora estão muito traumatizadas. Então, e provavelmente né, vai ter um pós. E o que fazer? O que fazer? Essa é a questão, né? Não temos muitas opções no que fazer. Até porque, Mônica, eu vi também uma matéria dizendo que na China, onde tudo começou, houve um aumento enorme de separações. Porque o isolamento também trouxe uma outra realidade para todo o ser humano desse planeta, né? Os filhos passaram a conviver mais com os pais, maridos com as suas esposas, ou vice-versa. Houve esse encontro. Porque antes, com o dia a dia, com a rotina que todos nós temos de sair, de ir para uma academia, de trabalhar, de ir para a faculdade, de estudar, nós nos ocupávamos, podemos dizer assim. Com essa desocupação, voltamos ao nosso casulo,
né? Só que aí começou todo o questionamento. Está aumentando a violência doméstica, né, com as mulheres. Os pais estão ficando mais agressivos. Eu faço um trabalho voluntário com algumas mães, dia de sábado, e o que eu ouço também são relatos de muito sofrimento, de muita agressão. A questão da Decorrente intolerância, desse isolamento, justamente por causa da disso. questão do isolamento. Então, assim, o isolamento, ele nos propicia dois caminhos que eu sempre falo onde eu tenho oportunidade, como agora que eu estou dizendo a você, que é o autoconhecimento. Eu acho que esse vírus, ele não chegou por acaso, né? Lógico que ninguém queria, ninguém gostaria, né? Mas só o fato da gente estar em casa, né, pensando no adoecimento, olhando para quem está do nosso lado, tendo os conflitos familiares, é o momento da gente se conhecer. Então, nós temos duas opções: buscar o autoconhecimento ou partir para o desespero. O que Andrew, é o que talvez... o que está acontecendo. O Andrew está dizendo aqui que um dos fatores que soma isso tudo para a doença psíquica é talvez esse excesso de informações, que pode levar a um desequilíbrio mental, né? Que as pessoas não conseguem decifrar as mais diversas informações. Você concorda com o que ele está dizendo? Andrew, se eu disse seu nome errado, viu? Me desculpe, mas enfim. Andrew está completamente certo. Eu ia tocar nisso, né? Nós somos jornalistas, eu sou jornalista também, você também. E a gente sabe que existe um componente comportamental que nós temos esse comportamento. Nós gostamos, às vezes, de brigas, de questionamentos. Existe um livro que eu sugiro também para a pessoa ler, que é Espreme que Sai Sangue. É sobre um jornal alemão, Bild, e ele fala o porquê nós nos encantamos com o sensacionalismo. Por que nós somos levados a ver uma primeira página de jornal sangrenta? Por que será que um jornal de TV ele tem quase 90% de notícias pesadas e negativas e no encerramento ele tenta colocar uma coisa mais suave? Só que esse componente que nós temos, que Freud falava tão bem, que é a pulsão de morte. Nós temos pulsão de morte e pulsão de vida. Mas nós somos indiretamente direcionados pela questão catastrófica. Você pode ver, Mônica, depois que chegou esse equipamento aqui de celular, dos smartphones, já entrou, né, no CID mais uma doença, que é a questão da dependência de pessoas com os smartphones, que é a nomofobia. Então, eu vou dar um exemplo. Nomofobia. Então, vou dar um exemplo. Esses acidentes que ocorrem nas estradas, que as pessoas, em vez de pensar em socorrer, chamar uma ambulância ou algum socorro, a primeira coisa que aciona é o celular para filmar, para fotografar, para registrar, porque ele sabe que indiretamente tem pessoas sedentas disso. Então, voltando para o que o Wendel falou, essa questão de bombardeio da imprensa mostrando quantas mortes, nós sabemos que informação estratégica é fundamental para que a gente possa tomar as nossas decisões. Mas eu sempre falo para que nesse momento a gente escolha. Eu vi o Enio Lins numa live um dia desse com um amigo meu e ele disse, eu escolho um site ou um ou dois e tento ver 2 notícias por dia para não ser bombardeado com tanta informação. Mas tem gente que não, é no celular, é no WhatsApp, nas redes sociais, é na televisão. Há esse masoquismo de sofrimento, né? Então vai causando uma dependência emocional que só vai trazer adoecimento para essas pessoas que ficam ligadas. O Sérgio Guzmão disse que esse vírus não é por acaso. Atinge a todos, ele acha que não foi por acaso. Não, também acho que não, Sérgio. Eu concordo com você. A gente é que não quer entender. A gente é que não quer entender. Já que você concorda com ele, o que você achou? Que foi algo fabricado? Que foi algo disseminado para um extermínio? Não, eu nem penso nisso. Eu não pensei nisso se foi fabricado. Eu estou pensando muito mais naquela questão. O que é que eu posso fazer com isso? Né? Porque muitas vezes, se eu tenho um diagnóstico de um câncer, ou se eu fui adquirir o HIV porque foi outra pandemia, eu até registrei aqui, Mônica, que nós já passamos na história da humanidade por peste negra, por gripe espanhola, por cólera, por tuberculose, por hanseníase.
e agora com essa pandemia. Aí eu sempre pergunto o seguinte, o que eu quero fazer com esse sofrimento? Ah, não, eu quero descobrir quem me passou o HIV, eu quero descobrir quem me passou o hanseníase, eu quero descobrir se foi no elevador que eu adquiri realmente o coronavírus. E tem muita gente que vai atrás do que foi e esquece de olhar. O que será que isso está querendo dizer para mim? Né? Você perceba que muitas pessoas que passam por algum adoecimento, elas mudam, né? Pessoas que passam por um câncer, de repente Às começam a se vezes envolver em não. trabalhos sociais. Às A vezes maioria, não. tem uma Às pesquisa que a vezes. minha filha acompanhou, né, lá em São Paulo, que Hum, mostra que a maioria, sim. Lógico é, que a gente não está generalizando. Tem pessoas que ficam é, até pior, né? é. Mas a maioria há Ficam uma mudança. cruelas cruéis. Mas há uma Né? mudança. Existe uma escritora chamada, eu acho que é Elizabeth Kubler-Ross, uma coisa assim. Ela tem um livro sensacional que ela fala das fases que nós temos com o adoecimento, com a morte, que ela fala da fase da barganha, da negociação, das promessas. Olha, se eu passar dessa, se eu não pegar o coronavírus, eu vou até a Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, eu vou a pé. Então, nós apelamos também para a nossa cura. Então, eu acho que a gente tem Uhum. que parar de buscar a cura nesse sentido. E Sim. aproveitar isso que Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo. Uhum. Nós nos conhecemos. A gente não se Você, conhece. você, é verdade. O Sérgio disse aqui, para promover uma mudança na humanidade, algo necessário à A evolução evolução, planetária. Concordo exato. também. Mas vamos voltar ao lá. Certo. Eu tenho batido papo com mães que estão desesperadas porque, com o isolamento, ficaram com filhos muitas vezes que tinham horário integral na escola e não estão sabendo lidar com isso. Por sua vez, não estão sabendo. As aulas online, às vezes, para crianças muito pequenininhas, não estão servindo e elas estão desesperadas. Tem outras, inclusive a sobrecarga muito grande, porque dispensou a empregada, ou às vezes não tinha, e tudo somou. Então, simplesmente loucas. Tem outras que conseguem, diz, não, tá tudo tranquilo, porque eu estou trabalhando home office. Então, eu acho que assim, esse isolamento e essa convivência, porque esse isolamento está propiciando os pais ficarem perto dos filhos. Esse isolamento promoveu algo que já estava praticamente destruído na família. Eu sempre também observo, Mônica, o seguinte: eu falo muito em crenças. Né? O que seriam crenças? De repente, essa mãe ou esse pai já não tinha paciência, né? Vamos supor, já não tinha tanta paciência, já estava em conflito com o marido ou alguma coisa nesse sentido. Só que o que foi ativado nessa pessoa no isolamento, nesse momento de quarentena, foram essas crenças negativas. Então, houve esse choque, né? Então, muitos pais não estão sabendo lidar com esse momento, né? Nem eles estão sabendo lidar com esse confinamento, né? Com essa prisão, não pode ir mais para o shopping, não pode jogar futebol, não pode ir para barzinho, não pode encontrar amigos, não pode sair do trabalho. Então, as questões sociais foram impedidas, só restando esse contato com seu filho, com a sua esposa ou vice-versa. Então, tem pessoas que conseguem de boa, porque já existia uma harmonia, já existia uma sintonia, já existia uma relação muito mais positiva do que negativa. Então, para essa pessoa, o que foi ativado foram as crenças positivas. Então, fica mais fácil. Mas para quem não, está sendo muito difícil lidar com isso. E para quem já tinha problemas, por exemplo, por isso que as brigas, se já lidava com alcoolismo em casa, se já tinha um relacionamento já difícil, e por isso talvez tanta agressão contra a mulher ou filhos, mas essa agressão não é da agora. Eu acredito que ela ficou mais evidente, né? Talvez tomou uma força maior. Eu estou errada nisso? Não, não tá, Mônica. Eu acho engraçado porque tem pessoas, nós arrumamos as desculpas. Então você pode ver, todo término de relação, quando vai alguém para fazer terapia, o culpado foi ele ou ela. Ela que foi a desgraçada, ele é que foi o desgraçado.
sempre vai existir uma vítima, né? E vai existir, né, o vilão e vai existir o mocinho ou a mocinha. E na história não é bem assim, né? Nós nos permitimos, nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né? E é o que eu falo muito, a gente tem que encarar de fato. Então, assim, tem pessoas realmente que já estão no final de um casamento e de repente acham que o coronavírus foi só o gatilho, né? Mas aquilo já era um componente interno que já existia, já era uma frustração, já era uma desilusão, já era uma falta de perspectiva para aquela relação. Então, o coronavírus apenas chegou lá e deu aquela gota d'água meio que faltava. Esse raciocínio serve para as agressões com mulheres que aumentaram? Esse também serve? Certo, porque pessoas agressivas, comportamentos agressivos, eles também não surgem de uma hora para outra, né? Esse trabalho que eu faço ao sábado com essas mulheres, a maioria sofre muita agressão, né? Psicológica e física, né? De algumas pessoas que estão naquele convívio, né? A maioria mora em ambientes que não são tão confortáveis, podemos dizer assim, são menores os espaços. Então, há uma falta de espaço até para a pessoa respirar e dizer, eu discuti com meu marido e vou aqui para um lugar mais reservado. Então, a agressividade, ela não se constrói em minutos, em segundos, não, né? A agressividade é um componente que vem lá da infância, né? Dos maus tratos, de violência sexual, de coisas que essa criança talvez não conseguiu lidar com a frustração, com falta de amor. Então, toda essa desconstrução do que nós somos, eu sempre olho para a nossa vida lá atrás. Isso é que vai ser reflexo. E não vai ser uma crise que vai mostrar tudo isso. Já existe. A crise é apenas a desculpa para eu mostrar quem eu sou, né? De fato. Então, o pensamento do governo, em tese, a Damares deu muitas entrevistas dizendo que as pessoas precisam trabalhar porque a violência aumentou, papapá, papapá. Não tem um fundo de verdade como consequência do isolamento, porque, como você mesmo falou, ou parece não ter, porque, como você falou, a coisa vem de trás. Não é de agora. Claro que aumentou, claro que preocupa, mas ele veio de um período bem anterior, talvez muito mais longo do que se poderia imaginar, não é? Exatamente. Então é meio que uma balela o governo, a Damares, a ministra, afirmar essas coisas como sendo assim, não, é porque estão em casa, porque se esse homem fosse trabalhar, ele não deixaria de ser violento, pelo que você está dizendo. Ele simplesmente canalizaria para brigar no trabalho, não sei o que, e também dentro de casa. Ou isso é surreal? Não, você está certo. E eu digo aqui, minha gente, não busque a Damares como fonte. Desde que ela viu Jesus na goiabeira, que ela não é fonte de referência para ninguém. Não, eu estou dizendo porque ela é uma ministra de Estado, né? Mas não desequilibrada, mas é ministra, né? Mas assim, a gente tem que entender, né, realmente que nós temos um país onde há uma grande desigualdade social. A gente sabe disso, né? Tanto aqui no nosso estado como em demais estados do Brasil. Há uma desigualdade muito grande. Então, tem pessoas que estão sofrendo ainda muito mais, perdendo empregos, né? As pessoas, por exemplo, que agora está chegando o São João, Mônica, um exemplo. Tem pessoas que tinham a barraquinha que montava, já esperava aquele momento para conseguir um dinheiro a mais. Não vai ter. Então, a gente sabe que essas pessoas também vão ter uma reação de desespero, né? Que vai ter que desaguar em algum canto. E é uma corrente, porque quando eu me desespero, eu preciso desencadear em algum canto. Ou eu me isolo, eu fico triste, ou eu vou ser mais agressivo. Então, esses componentes que nós temos, eles estão todos aqui dentro, né? Eu sempre digo que eles estão prontos para mostrar para que veio, né? Basta, Mônica, alguém pisar no seu pé com muita força, ou ser grosseiro com você, é muito difícil que a pessoa não retribua com um gesto meio também parecido com grosseria, né? E nós temos isso internamente, né? Essa questão dessa raiva. Todos nós temos raiva. Todos nós. Quem disser que não tem, está mentindo.
Tem pessoas que É. controlam mais. Só que até mesmo essas pessoas que controlam mais a raiva, ela vai se desencadear em alguma coisa, né? Uma urticária, um problema respiratório, uma dor na coluna, Somatiza no né? corpo, né? O corpo Somatiza no responde. corpo. Ela Aí não diz, a pessoa é verbaliza, tão, mas o corpo responde. a pessoa é tão calma, tão tranquila, tão zen, mas às vezes por dentro está se pipocando. Nem Ó, 8 nem nós temos 80. nós temos um colega jornalista, que eu não vou citar o nome, ele era calmo, 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 calmo assim, aparentemente. Ah, Mas era uma gastrite, uma gastrite. Eu digo, já vi que não tem, era calma aparente. A gente ficava questionando como é que ele consegue, porque ele é tímido, ele é calmo, ele é zen. Não, não era zen. Talvez a efervescência dele era tanta, estourava no corpo. Ele não expressava, mas o corpo respondia, falava. Agora, responde. não é? Me conta um pouco a respeito da sua vida com esse isolamento. Você, como é funcionário público também, você deixou de trabalhar, está em home office, ou suspenderam o seu trabalho, a sua clientela, muitos profissionais estão fazendo atendimento online, mas tem gente que eu imagino que não tope, não sei, não se identifique. Como é que foi essa situação? Como eu lhe falei, depois que eu voltei de férias e fiz essa viagem para Roraima, assim que eu retornei, começaram então esses burburinhos, esses comentários. A empresa achou por bem realmente, já pelo meu histórico de asma, né, como eu era uma pessoa de risco, então ela disse, fique aí, não apareça aqui nem por foto, né? Então eu fico trabalhando home office desde então. Com a clientela, eu tenho uma clínica no Farol que eu atendo. Por incrível que pareça, né, como eu tenho um trabalho na empresa que eu faço e tenho outro horário atendendo, eu perdi cerca de 20 clientes. Nossa. 20 clientes. Uma boa parte não curte fazer terapia, como nós estamos fazendo aqui por acaso. Outros perderam emprego, outro foi o pai que perdeu o emprego, e tem pessoas que realmente não gostam, né? E eu realmente não voltei ainda a atender na clínica. Tenho uma filha, como eu disse, que é médica. Quando eu digo, deixa eu voltar, ela disse, não ouse a voltar, né? Porque você vai estar também, de alguma forma, se expondo e expondo também a outra pessoa. Eu estou fazendo atendimento online. Inclusive, assim que terminar essa live, eu já vou ter um cliente às 8 horas. Então, assim, o que também eu estou observando, Mônica, é que está aumentando a procura pelo atendimento online. Né? Isso é bom, Já estou voltando com a minha clientela, entendeu? Já estou voltando a ter a clientela. Porque, assim, guardando as proporções, eu não estou dizendo que você é isso, mas o psicólogo funciona como um lixeirinho, não é? Então, se as pessoas estão... Não é que você seja um lixo, não é isso. Não, mas eu sou esse lixeiro, entendeu? Não ele funciona como um lixeiro. Então, as pessoas chegam um momento que não gostam do online, mas a angústia está tão grande, a ansiedade está tão grande, que vamos no online. Né? E, de repente, eu achei que pode ser uma modalidade até para futuro, sabe? Eu digo futuro não muito longínquo, uma coisa a se manter. Você não pensa nisso, não? De manter esse atendimento também online? Eu penso. Mas eu tenho uma linha na psicologia que, como eu sou professor de pós-graduação também, e eu ensino uma disciplina chamada de Media Training, onde eu olho o verbal e o não verbal, eu gosto na clínica olhar para você que está aí, não só a sua blusa rosa e o que você está me mostrando daqui para cima. Sim, eu gosto de ver o movimento das suas mãos, como você está vestida, qual o movimento que você faz das pernas, entendeu? Todo o movimento corporal eu gosto de analisar. Por quê? Porque muitas vezes, em processo de terapia, a gente fala uma coisa e o corpo diz totalmente ao contrário. Então, eu ainda tenho algumas dúvidas quanto a isso. Mas eu acho que o grande caminho, a grande virada vai ser essa. Vai ser realmente atendimentos à distância mesmo. Entendeu? Carlos, eu acho, mudando um pouco de assunto, mas também falando da psicoterapia e da sua linha, claro que ninguém aqui vai fazer análise psicológica porque você não está atendendo a pessoa e tal.
Mas, Depois eu passo meus contatos e o valor aqui, minha gente. mas a gente, além da Sim. pandemia, vive numa guerra política, Brasil desgovernado, etc. Na sua opinião, tem uma característica, o nosso presidente tem uma característica que você possa dizer assim, poxa vida, não está dentro de um padrão, porque a normalidade é muito relativa, né? Eu não estou dizendo que ele é anormal, mas também não estou dizendo que a situação é boa. Qual o seu entendimento sobre isso tudo que está acontecendo no país e sobre o comportamento mesmo? Você acredita que alguns clientes que eu tenho me procuram porque sabem que eu não sou Bolsonaro? Sim, mas não é ser ou não ser, é analisar Não, quem mas é o que eu está. estou dizendo. Muitos procuram Sim. por causa disso, porque já vem É. com esse pensamento. Mas o que eu quero dizer é que, independente de A ou B, Sim. né, Quem particularmente eu está lá? analiso, né, quem está lá. Algumas pessoas comparam o presidente como uma pessoa louca. Eu acho que não deve fazer isso com os loucos, né? De jeito nenhum. O que, na minha visão, eu falo, ele é perverso, né? O que seria a perversidade? A perversidade é eu chegar nesse seu copo e saber que é água e eu jogar um pouquinho de alguma sujeira nele por perversidade. A loucura, ela te faz você não ter a sua consciência, né? O louco, ele é totalmente fora do contexto dele. E na minha análise, o que está acontecendo é que as pessoas buscam a identificação. Não tem como, Mônica. Se você gosta de um artista, você se identifica nele em alguma coisa. Na maneira dele de pensar, nas composições dele, na música dele. Então, quando a gente busca as nossas amizades, a gente não vai buscar amizade apenas porque a pessoa é rica, é pobre. Não, há uma identificação ali. Então, até mesmo o presidente, que na minha opinião é perverso, as pessoas que de alguma maneira defendem e se identificam com ele é porque tem componentes parecidos também, entendeu? De perversidade. Essa perversidade, como você diz, é o fazer propositalmente? Seria isso? O perverso, né, é aquela pessoa que faz, eu vou lá e piso no seu pé. Mas eu não pisei porque eu estava com pressa e apenas pisei. Não, eu pisei porque eu quero pisar, eu quero que você sofra. Entendeu? O perverso, ele tem essa consciência da sua perversidade. Então, o que eu acho é que muitas vezes os palavrões que eles soltam, né, porque é muito incoerente, Mônica. Como é que eu prezo pela tradicional família, né? Como é que eu prezo por alguns valores e eu, como um representante maior da nação, né, eu vou expor palavrões, né? Ali tem criança, ali tem adolescentes, ali tem famílias tradicionais brasileiras, né, assistindo, ouvindo. Então, aquilo também, de alguma forma, é grosseiro, é agressivo. Então, a agressividade, você pode perceber no tom da palavra. Quando um outro fala, o tom da palavra dele é agressiva. Existe uma jornalista que eu sigo ela, eu aconselho vocês a seguirem, que é a Regina Sá. Eu colei nela, eu sou amiguinho dela, eu falo com ela manda os livros dela para mim, autografado. Quando eu dou aula, eu peço, Regina, grava para mim um vídeo falando com os alunos. E ela foi do Globo, foi da Folha, trabalhou em vários jornais, e ela faz análise corporal em media training. E ela fez uma análise do presidente, né? Mostrando o quanto ele é arrogante na fala, né? O quanto ele não tem a capacidade de escuta. Então, assim, o que eu percebo é que muitas pessoas estão com essa dificuldade de ouvir. E, na minha visão, a grande dificuldade da humanidade é a gente não ouvir o outro, é a gente não acolher o outro, é a gente não ser empático, é a gente não se colocar no lugar do outro. Quem não ouve, não tem comunicação. Que as pessoas estão muito agressivas nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. Parece que eu não sei se é um reflexo disso tudo, ou era algo que estava quieto, ou é algo da identificação. Eu não consigo detectar. Você consegue detectar o motivo disso? Ou você também
fica no artigo Eu do me, delírio. eu me lembrei que um dia desse eu entrei no Instagram da Regina Duarte para perguntar se ela estava em delírio, né? Uma coisa assim. Aí alguém entrou, aí viu que eu era psicólogo. Delírio tá você, que psicólogo é você? Me deu uma vontade tão grande de responder, mas eu Respirou. respirei, meditei. Eu digo, não, por que a gente vai ter que entrar em algumas sintonias? O que eu falo é disso, né? Que muitas vezes a gente acaba entrando na sintonia e fazendo com que alguns fantasmas, o nosso lado sombra, que tanto o Jung falou, que é o discípulo de Freud, nós temos um lado sombra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso lado sombrio, né? Para que ele não venha a despertar. E voltando ao Bolsonaro, ele tem bastante esse lado sombra e está refletindo em seus eleitores, com certeza. Por isso que também está essa brigaiada nas redes sociais. E uma É. pessoa que eu vou já falar isso aqui, Andrew, deixa eu só perguntar isso. Uma pessoa que é assim, publicamente, é óbvio, obviamente, ele não pode ser o doce de coco dentro de casa, né? Eu acredito que não, porque né, tem Não vários dá. vídeos dele falando do filho, né, que a filha que ele teve foi um erro, né, foi uma coisa que foi equivocada. Ele tem várias barbaridades, né, de preconceito contra a mulher, homofóbico, né, várias e várias coisas. Se a gente for juntar aqui, dá uma live para a gente fazer até o final de 2020, né? Só pontuando. O Andrew diz aqui, foi ótimo. O Andrew diz, Carlos, com o surgimento do Covid, a depressão perdeu o pódio da doença do século XXI para o suicídio? É interessante, eu dei uma entrevista essa semana para o Marco Chola, foi a semana passada, para o Marco Chola, nosso amigo que mandou um abraço para você, inclusive. Ah, legal. Eu falei com ele hoje, que eu dei uma entrevista para ele hoje. E eu falei sobre essa questão do suicídio, né, que também tem aumentado em alguns países por causa do coronavírus. Mas não, né, o suicídio ele só perde para mortes do trânsito, né, pessoas morrem muito por trânsito. Mas, porque é o seguinte, o suicídio... Mas, peraí, diante da sua explicação de antes, foi um start. Primeiro lugar da ansiedade. Processo, né? A pessoa vinha num processo. E aí culminou neste momento. Não é assim, foi o Covid, foi o isolamento, puf, te matou. Não é assim. O que eu queria o que eu quero responder sobre o suicídio, abrindo aqui um parênteses, é que tem, em primeiro lugar, de acometimento da humanidade, vem a ansiedade, segundo, vem a depressão. Então, terceiro, eu não sei qual é. Só que tanto a ansiedade, quanto a depressão, quanto um transtorno borderline, quanto um outro tipo de transtorno... Explique o que é transtorno borderline, porque muita gente pode não saber que é o limite. Um transtorno, né? Que deixa a pessoa em vários picos, né? Vai a sua mais alta ansiedade ao mínimo, né? Meio parecido com bipolar, mas não é. O borderline ele tem características, às vezes, de se cortar, né? De se punir, de fazer alguns questionamentos, né? Tem muito poder de sedução, aflorado muita sexualidade. Mas o que eu estou dizendo é que o suicídio tem pessoas que morrem porque questões econômicas, morre porque descobriu uma doença como o HIV, morre porque a família não aceita a sua sexualidade, morre porque está com depressão severa, morre porque está com a doença mental severa. Está com a doença mental também severa. Outro acometimento é quem tem, agora me fugiu a memória, mas pessoas que têm um transtorno muito agressivo, que eu esqueci, mas são vários componentes que levam a pessoa à esquizofrenia. É outro componente que leva ao suicídio. Então, vários desses que eu falei levam ao suicídio. O Covid pode também ser uma maneira, né, pelo isolamento. Né? Não é pela doença em si. Eu peguei a doença, tive febre, fui para o hospital, voltei. Não. É porque... Mas pelo isolamento, ele foi o start para algo que já tinha. Exatamente. Pela minha tristeza, pela minha depressão, aumentou a minha ansiedade, a minha angústia, né? O meu enfrentamento com a vida, o medo da vida. Então, vários acontecimentos. Outra coisa que está aumentando, que eu não falei aqui, é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, pessoas que já têm o TOC, agora com o álcool, eu aqui realmente já ando com álcool aqui, álcool gel aqui, álcool quando vai pro carro, entendeu? Em vez de perfume, passa álcool, né?
Mas, mas você está na acaba... qualificação do toque, não, Não, né? não estou. O que Você eu estou está dizendo dizendo... é que normalmente está aqui, né? Se alguém vem entregar alguma coisa no apartamento, você só um instante, no saco, né? Vai pro carro, só um instante, né? Vou passar aqui. E a gente vai fazendo. Só que algumas pessoas, de repente, vai entrando nessa repetição. Sim. E acaba tendo. Eita, passei álcool hoje, eita, peguei na caneta. E agora, botei o fone de ouvido. E começa a neurose. Muito grande. Eu tenho Então, a minha sobrinha amigas, está né? rindo aqui de mim, a minha sobrinha. A Ó, Fabíola, ela conhece a minha doidice. Eu tenho duas amigas que ela já tem, na minha opinião, mania de limpeza, mas agora tá nessa coisa aí. Tá aumentando. Até o álcool no chão e etc, etc, né? Até Ó, o Sérgio Flávia... disse, ó, vai. Meu Deus, será que o Sérgio já está com essa também, Sérgio? É meu amigo. É. Ó, a Cleia disse que seu olhar foi a perfeição no seu olhar sobre o perfil do presidente. A Josenira disse que as pessoas estão terrivelmente agressivas quando a gente citou aquele negócio, também achou ótimo, né? O Fábio Rio. Flávia Calazans é minha irmã, viu? Ela é médica. Ah, Ela disse que estava adorando a live. A Josenira disse, é assim mesmo, que bom, né? E o Sérgio Guzmão disse, esse vai ser adquirido, vai ficar eu acho que vai de também. herança, kkkk. E aí a Josenira disse, eu sou o inverso. Enfim. Para você ver o que a quarentena faz com a pessoa. Aí vão pensar, esse psicólogo é meio doido, né? Mas é normal. Eu, praticamente na pandemia, eu troquei meu carro, né? Sim. Aí praticamente não usei. Aí eu tive um dia desse que eu cheguei na garagem, um carro novo. Aí eu liguei para a portaria e disse, olha, alguém colocou um carro na minha vaga. Aí o rapaz da portaria, senhor, esse carro é seu. Eu digo, eita, esse carro é meu. Já reclamando, digo, olha, me desculpe, porque isso é o efeito da quarentena, pelo amor de Deus. Né? Reclamando porque botaram o carro no meu estacionamento. E era o carro que eu tinha trocado. E você não se apercebeu, né? Deu um branco. Não, porque nós andamos também, Mônica, muito no automático. Eu acho que é isso que o Sérgio falou, que é o momento também da gente parar, de se olhar. A gente está andando muito no automático. Então é tudo meio assim. Ao acordar, tenho que fazer isso, agora vou fazer aquilo. E a gente não para ter um tempo para dizer, e aí? O que é que eu estou querendo? Quais são os meus desejos? Né? O Carl Rogers, que é um psicoterapeuta americano, que tem um livro sensacional, Tornar-se Pessoa, ele diz que o homem é um ser de desejo. Então nós desejamos também outras coisas. E muitas vezes a gente fica mergulhado apenas nesse universo. E agora está sendo o momento da gente se reinventar, vai cozinhar, vai fazer uma pintura, vai fazer alguma coisa diferente. Né? Então isso também é uma oportunidade da gente buscar potencial que a gente não sabia que nós tínhamos, né? Que a gente tinha. O Sérgio está dizendo que está de home office há 68 dias. E eita, esse mangueirense está criando raiz. Está criando raiz. Né? E a turma vai ficar mais higiênica. O Sérgio Guzmão também disse, e a Josenira disse que está gostando. Só para encerrar, uma mensagem curta, que a gente tem 1 minuto e 46, e senão a gente não consegue fazer com que a live fique lá no IGTV. Como positivar o pensamento em uma linha geral, assim, rapidinho? Vou citar só uma música, uma letra de Renato Russo, né? Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu acho que a gente está sentindo falta de abraço, está sentindo falta do outro, né? Nunca foi tão gritante essa questão de sentir saudade. Um dia desse eu chorei, porque tinha 2 meses que eu não via a minha mãe. Peguei a máscara e fui vê-la. Então a gente está sentindo essa saudade. Então, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa é a dica. Carlos, eu amei. Agradeço a todos vocês, todos mesmo. Muito obrigada, Carlos, por ter confiado e vindo, né, para uma live que você poderia, não sei o quê, mas foi ótimo. Que é isso. Amei. Estou aqui à disposição. Se a quarentena durar, a gente volta a se falar. Quarentena parte 2. Tchau, obrigada, viu? Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau. Tá, joia.